Nós estamos na penúltima aula do nosso ciclo ensino. Nós vamos para Mateus 24. Vai. Nós temos aí a apostila das 3 aulas passadas. Você pode pegar ali com a irmã Sônia, caso você não tenha ainda retirado, tá bom? Mas as aulas 4, 5 e 6 virão numa apostila seguinte. Então, se você tem uma apostila, fica tranquilo, você não vai se utilizar dela agora. Versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque verão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Até aqui, depois a gente continua. Bom, é coincidência, viu? Para quem tem visto a gente falar sobre assuntos escatológicos nas últimas 2 semanas, nas pregações, pode achar que a gente está querendo bater nessa tecla, mas não é. É que isso daqui faz parte mesmo da sequência dos ensinos de Jesus. Assim como Jesus ministrou ali as bem-aventuranças, o sermão da montanha, trouxe ali a palavra aos discípulos que foram enviados, trouxe as parábolas de Mateus 13, parte do forte ensino de Jesus é o assunto escatológico que está aqui nos capítulos 24 e 25. Nesse momento, queria que você atentasse para 2 perguntas dos discípulos. Mestre, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? São 2 perguntas distintas. Quando eles perguntam primeiramente, quando sucederão estas coisas? Eles estão se referindo ao que Jesus disse acerca do templo de Jerusalém, quando ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos perguntaram, quando? Quando então esse templo será derrubado? E Jesus então passa a explicar. E a explicação de Jesus diz respeito a isso, olha, muitos dirão, eu sou o Cristo, e virá perseguição, e virá tribulação. Ele está falando, a princípio, de uma palavra próxima das gerações de Jesus, porque Jesus nessa altura tem um pouco mais de 30 anos, está chegando a 33 anos e meio quando ele morre, mas a destruição do templo aconteceria praticamente 40 anos depois dessa experiência da morte de Jesus. O templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 da era cristã. Então, quando ele está falando, respondendo a primeira pergunta dos discípulos, quando sucederão estas coisas, ele de alguma forma está dizendo que nos dias em que o templo
seria invadido, ou que Jerusalém seria envolvida, haveria uma certa luta, um certo conflito e uma certa tribulação. Mas o que aconteceria depois da queda, ou depois do templo derrubado, ou do templo derrubado no ano 70? Esses judeus seriam dispersos pelas nações. Então veja que quando ele fala sobre a questão de que vocês serão odiados das nações, isso não se cumpriu no decorrer dessa história, depois do ano 70? Os judeus não foram odiados pelas nações, não foram mortos na Segunda Guerra, não são odiados até hoje, são... Oi? A Inquisição Espanhola, em 1492, que nós mencionamos, a Inquisição Espanhola, quando os judeus foram expulsos da Espanha, e expulsos de tantos lugares. Jesus está dizendo isso, que eles seriam odiados de todas as nações. Então, de certa forma, quando ele começa a falar da profecia, ele vai falando da profecia do tempo em que ele está, alcançando o ano 70, quando Jerusalém seria invadida e o templo seria destruído, e os judeus sendo dispersos pelas nações. Ele está falando de tudo isso. Amém? E o que aconteceria depois? Quando então esses judeus são dispersos pelas nações, é importante a gente entender algumas coisas. O livro de Daniel nos diz o seguinte, que 70 semanas estão reservadas para o meu povo. 70 semanas. Lembrando que cada semana compreende um período de 7 anos. Então, nós teríamos aí 70 semanas, 7 vezes 7, 490 anos. 70 vezes 7, 490 anos estão reservados para o meu povo. 70 semanas estão reservadas para o povo. 69 semanas já se cumpriram no Antigo Testamento até a morte de Jesus. 69 semanas. E a 70ª semana foi interrompida, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele completou as 69 semanas destinadas a um tratamento especial para com a nação de Israel. 69. Falta a 70ª. Por que ele interrompeu? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, inaugurou-se o nosso período, o período dos gentios, que é um período em que Deus tem trabalhado com a sua igreja no mundo inteiro, nas nações da terra. O evangelho tem sido pregado em todas as nações da terra, e isso tem sido feito por mais de 2000 anos. Estamos em 2014. E as 69 semanas se cumpriram. E estamos aguardando a última semana. Uma semana é uma semana profética de quantos anos? 7 anos. Então, a 70ª semana de Daniel compreende um período de 7 anos. Quando a igreja for arrebatada e que Deus terminar o seu tratamento com as nações, e terminar o seu tratamento com a igreja, e levar a igreja, Deus inaugura a 70ª semana de Daniel. Ou seja, Deus volta o seu olhar para a nação de Israel, e que é o que ele vai fazer num período chamado tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. 3,5 com 3,5, 7 anos. Então, que tempo é que nós temos vivido? O tempo que nós mencionamos na semana passada, na pregação de Joel, capítulo 2. Quando em Joel 2 nós encontramos que e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vossos filhos, vossas filhas terão sonhos, visões, profetizarão. Vossos velhos terão visões, terão sonhos. Vossos jovens terão sonhos. Esse é o período das visões, dos sonhos, da pregação do Evangelho da graça.
onde todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, terminado este período da graça, completa-se a 70ª semana da profecia de Daniel. 69 já se cumpriram no Antigo Testamento até Cristo. Depois de Cristo, interrompeu-se, parou. Faltam 7 anos. Deus trabalha com a igreja. Terminando o período da igreja, então, Deus voltará os seus olhos novamente para a nação de Israel, e aí sim será um tratamento diferenciado para com a nação de Israel, mas com o objetivo de salvar Israel. Há uma promessa de Deus, e todo o Israel será salvo. Amém? Quando então o mundo entrar nesses 7 anos, a igreja não estará mais aqui. Quando o mundo entrar nesses 7 anos de tratamento especificamente com Israel, é nesse período que surgirá o anticristo. A igreja estará fora, e então dentro desse período de 7 anos, o anticristo, que ele é totalmente contrário a tudo que se faz menção acerca de Deus. Tudo que é de Deus, valores de Deus, princípios de Deus, moral de Deus, o anticristo será contra. Ele aparentemente será uma pessoa que vai solucionar os problemas da humanidade, auxiliado também por um falso profeta. O anticristo, ele exerce um poder político, e o falso profeta exerce um poder religioso. Lembrando que o falso profeta, ele tem a aparência de cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 13. O falso profeta, ele tem a aparência de cordeiro. Ele parece ser uma boa pessoa, parece ter uma boa religiosidade, parece ser ligado a Deus. Ele tem a aparência de cordeiro, mas ele vai respaldar o trabalho do anticristo. E os dois juntos, anticristo e falso profeta, enganarão os que ficarão sobre a face da terra. E é nesse período, no meio da tribulação, que entra a passagem bíblica que nós vamos ler agora, a partir do versículo 15. Mateus 24, a partir do versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É um período que vai chegar. Grande tribulação. A igreja não estará mais presente. Temos um tempo para pregar o evangelho, para quem recebeu o evangelho poder subir com a igreja. Mas os que ficarem sobre a terra experimentarão grande tribulação, qual não houve em nenhuma outra parte do mundo. Por que da grande tribulação, queridos? Porque o Espírito Santo terá se retirado com a igreja. Veja, que com a igreja presente aqui, você vê maldade, violência, imoralidade, pornografia, e a igreja está presente. A igreja ainda está conservando, a igreja ainda está fazendo o seu papel, sendo luz onde ela pode ser luz. Agora, imagina tirar a luz do mundo. Imagina na hora que a luz sai do mundo. Esse mundo será entregue a demônios de toda sorte, de imoralidade, de violência, de agressividade, de corrupção, de mentira e de engano. E no multiplicar-se da iniquidade, esses demônios se proliferam. E o anticristo, agindo no poder de Satanás, vai impetrar sobre esse mundo mau
toda sorte de violência, de agressividade e de engano. Por isso que ele fala, ai das grávidas. Imagina as mulheres vivendo num tempo como esse. Será um tempo difícil para criar filho. Será um tempo difícil para cuidar dos pequenos, porque haverá tribulação, haverá perseguição, haverá implantação do número da besta, o número 666, que será implantado na mão ou na testa, e quem não tiver o número da besta não poderá comprar, não poderá vender, não poderá comer, não poderá se vestir. Ou ele aceita o número da besta, ou ele praticamente morre. Morre de fome, não tem o que comer, não tem para onde ir, porque o número da besta será um número e será um código na mão ou na testa que o identificará. Sem esse número ele não poderá viajar, sem esse número ele não poderá pegar um avião, sem esse número ele não poderá se relacionar. Será um código universal, sem o qual ele não poderá se relacionar. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se permitir for marcado pelo número da besta na mão ou na testa, ele estará irremediavelmente perdido. Então ele não pode aceitar. Será um tempo de luta, será um tempo de angústia e de perseguição terrível. Estão entendendo, queridos? E é justamente na metade desse período de 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel, é nesse período que o sinal será o seguinte: esse anticristo profanará o templo. E ele evocará adoração para si mesmo com o respaldo do falso profeta. O falso profeta vai respaldar a ação do anticristo. Então, este sinal será um sinal de grande tribulação, qual não houve e nem haverá jamais. Versículo 22. Versículo 22 de Mateus 24. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Alguém pode perguntar, que escolhidos são esses? Naquele período, não tem a ver com a igreja já subiu, mas naquele período, lá o livro de Apocalipse nos ensina que 144.000 serão selados, 12.000 de cada tribo, 12.000 de José, 12.000 de Simeão, 12.000 de Levi, 12.000 de Judá, 12.000 de Benjamim, enfim, das 12 tribos de Israel, 144.000 serão selados. E o anticristo não terá poder de maltratá-los, ou não terá poder de vencê-los. E os outros? Haverá salvação nesse período de todas as nações. Só que vai ser muito mais difícil ser salvo nesse período da tribulação do que agora. Agora estamos no Evangelho da Graça. Prega seu Evangelho, todo o que crê será salvo. Mas naquele período, a pessoa vai ter que, no mínimo, dizer, não aceito o número da besta. No mínimo, ele vai ter que dizer isso. No mínimo, ele terá que se esconder. No mínimo, ele terá que viver uma vida fugitiva. No mínimo. Esses dias foram abreviados. Por que abreviados? Porque essa grande tribulação poderia ser em 7 anos completos. Mas se fossem 7 anos completos, nem os escolhidos existiriam. Por causa dos escolhidos, esse tempo é abreviado. Então ele é encurtado somente para 3 anos e meio. Há uma tribulação na primeira metade, mas há uma grande tribulação na última metade desse período. Ok, queridos? Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou,
ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Queridos, nesse período, a igreja já está fora, por meio do arrebatamento. Mas no final destes 7 anos, qual é a promessa de Deus? Que o Senhor Jesus Cristo vem. No final desses 7 anos, Ele vem agora de forma visível. Todo olho o verá. E é por isso que Ele está dizendo que se no final desse período alguém disser, olha, o Cristo chegou, está ali no deserto, não acredite. Ah, o Cristo chegou, está na casa de fulano de tal, não acredite. Porque a vinda do Filho do Homem, no final desse período da tribulação, será tão visível que será impossível Ele ter chegado e o mundo não ter visto. Não acredite. A vinda do Filho do Homem, no final da tribulação, será tão visível como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quando fala do relâmpago, ele não está enfatizando a rapidez do relâmpago, mas sim a visibilidade do relâmpago, que às vezes ele sai dali e ele aponta ali, de maneira que quem está ali vê e quem está do outro lado vê. Ele é notório, ele é visível. Essa vinda de Cristo será visível a todos, todos verão. É diferente do arrebatamento. No arrebatamento ninguém verá Cristo. No arrebatamento Cristo vem nas nuvens e nós vamos ao encontro dele, invisível, ninguém verá no arrebatamento. Mas depois de 7 anos, Cristo vem de forma visível, todo olho verá, e ele pisará no Monte das Oliveiras, e a partir dali inaugurará o seu reino milenar. É por isso que o texto diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por exemplo, quando você olha ali, os abutres rodeando, o que você deduz? Que tem um negócio morto ali. É impossível ficar oculto. Assim será a vinda do Filho do Homem. É impossível ele chegar e o mundo não ter visto. É impossível um animal morrer e não saber que morreu porque os abutres são um sinal. Está ali. Eu posso olhar para o céu e ver. E vejo. Assim será a vinda do Filho do Homem no final da tribulação. E não no arrebatamento. Ok? Versículo 29, só para terminar. De 29 a 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? É isso que vai acontecer quando? No final da tribulação. E alguém pode fazer uma pergunta, por que Jesus aqui não está falando do arrebatamento? Por que Mateus 24 ele não fala em nenhum momento do arrebatamento da igreja? Por quê? Porque Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está falando aqui está dentro de um cenário profético para Israel. Veja que ele está respondendo a 2 perguntas. Quando é que acontecerá a queda do templo? E que sinal haverá da tua vinda? Ele está falando dentro de uma perspectiva do que há de acontecer com a nação de Israel. Ele é enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então como é que a gente fica sabendo sobre o arrebatamento? Porque a gente vai para as cartas de Paulo, porque Paulo é o apóstolo dos gentios,
É Paulo quem vai descrever com detalhes o arrebatamento que Jesus não menciona, em nenhum momento aqui ele menciona. Até essa separação aqui dos escolhidos entre bons e maus, não tem nada a ver com arrebatamento. E é algo que acontecerá no final da tribulação. Amém? Mas Paulo, porque ele é o apóstolo dos gentios, é que ele vai escrever à igreja, a nós, como é que vai se dar o arrebatamento. E conta com detalhes lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Só para a gente entender por que um fala e o outro não fala. Amém? Mas esse tempo está chegando. A volta do Senhor está chegando. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, mais aí um sinal, né? E a lua não dará a sua claridade. Mais um eclipse solar e mais um eclipse lunar. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. No céu aparecerá o sinal do Filho do Homem. Assim como na época do nascimento de Jesus, houve um sinal no céu. Os magos do Oriente se orientaram pela estrela, que os conduziu, e a estrela parou, e eles entenderam que ali, aquele sinal no céu, era um sinal do Filho do Homem. E Jesus disse que nós, nesse tempo, deveríamos levantar os nossos olhos e ver os sinais. 2014 e 2015, como já falamos, nós teremos 4 eclipses lunares, já tivemos um, agora no dia 15 de abril, coincidindo com a Páscoa. Teremos um outro eclipse lunar, ainda neste ano, coincidindo com a festa dos tabernáculos. No ano que vem, em março, teremos um eclipse solar. A Bíblia diz que o sol se converterá em trevas, e será em março do ano que vem, um eclipse total do sol, e mais 2 eclipses lunares em 2015, novamente na Páscoa e novamente nos tabernáculos. E na festa das trombetas, do ano que vem, 2015, na festa das trombetas, teremos um meio eclipse solar. Tudo isso me traz muita alegria, porque a Bíblia diz que o arrebatamento se dará no sonido da última trombeta. Provavelmente ele esteja associando a uma festa das trombetas. Não quero dizer que Jesus vai chegar no ano que vem, não quero dizer que o arrebatamento vai acontecer no ano que vem, mas eu tenho que ter uma expectativa no meu coração de estar com o meu Senhor. Porque esse mundo não tem nada a nos oferecer. Quando ontem tivemos a tristeza de sepultar uma bebezinha de 1 ano e meio, nesse acidente que aconteceu e que vocês viram aí nos noticiários, é daqui da igreja, os avós dessa bebezinha são aqui da nossa igreja, avós da bebezinha, e os pais foram envolvidos num acidente de trânsito, quando um ladrão roubou um carro, nas proximidades ali da casa do pastor Elcio, ali da Rui Barbosa, roubou um carro, esse ladrão foi pego ali no Jardim Paiva, e o casal com a bebezinha estava cruzando a avenida para já chegar em casa, em 2 minutinhos chegarem em casa, o carro se chocou, o pai e a mãe estão no hospital, especialmente o pai está em estado grave, a bebezinha faleceu na hora, foi sepultada ontem à tarde, e fomos para o velório, enterramos aquela bebê com um sentimento em nosso coração. Ora, vem, Senhor Jesus. Aí a gente entende o que Jesus está dizendo. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das grávidas. Ai das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Serão tempos difíceis. Serão dias difíceis. De choro, de tristeza, de impacto. Você olha para os noticiários. É só você olhar para os noticiários. Madrasta matando
um menino bonito, lindo, na flor da idade. Pai matando filho, padrasto matando enteado. Homens sendo esquartejados por amantes. Todas estas coisas nos faz compreender o que Jesus está dizendo aqui. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, porque serão tempos difíceis. Serão tempos em que a iniquidade se multiplica, o amor de muitos se esfria. É disso que Jesus está falando em Mateus 24. Mas isso que nós temos visto ainda não é a tribulação. O que nós temos vivido aqui ainda não é a tribulação dos 7 anos. Não entramos ainda na 70ª semana de Daniel. E pela graça de Deus a igreja não vai entrar. No máximo, talvez a igreja participe, no máximo, de uma metade dessa semana. Mas eu creio que nem da metade da semana, que nós seremos recolhidos antes. Mas ainda que participemos da metade, mas seremos poupados dessa última metade, onde esse anticristo de fato será revelado e manifestará toda a sua impiedade contra as nações da terra, e especialmente contra a nação de Israel. Mas que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ninguém deve ter medo desse tema, muito pelo contrário, temos que amar a vinda do noivo. Qual que é a noiva que não se alegra com a vinda do noivo? Estamos próximos do nosso casamento, as bodas do Cordeiro, quando a noiva se casará com o Cordeiro, Jesus Cristo. E essa deve ser a expectativa do nosso coração, em nome de Jesus.